sobre a solda do conector de carga, inicialmente é importante a gente saber que existem ali 3 tipos, né, de base de carregamento mais usados atualmente, são as mais conhecidas, né? O nome desses conectores, eles não são muito conhecidos pelo dono do aparelho. Então, o dono do aparelho, quando ele pergunta, você tem um carregador aí? Você pergunta qual que você quer? Não, eu quero um de Android. Ele não sabe o nome do conector. Eu quero um de iPhone, de Android. E quando ele fala de Android, ele não sabe diferenciar se é um tipo V8 ou um tipo C. Os dois são de Android, né? Mas não tem como você dar uma certeza para a pessoa que você está pedindo qual que é, se a pessoa não conhecer. Então, os dois são de Android, mas tem uma diferença boa entre eles, né? O tipo Lightning ali é o conector dos iPhones. Geralmente, né, o dono do iPhone não sabe esse nome, por mais que seja um nome específico só para aquela marca, outros aparelhos não têm esse tipo de conexão, então por mais que seja único para o iPhone, o dono também não vai conhecer do mesmo jeito. O técnico é importante, pelo menos, ele saber a diferença dos 3 ali, o nome dos 3, saber a forma de trocar eles. Ontem nós fizemos a substituição desse aqui. Eu não citei pelo nome, mas você viu que ontem eu escrevi aqui que nós íamos fazer a remoção do flex dos botões e do flex de carga. No caso do iPhone, né, o flex de carga tem esse conector do tipo Lightning ali. Os conectores de carga, né, eles podem ser encontrados ali de 3 formas diferentes, né? Em um flex, né, um flex de carga, que foi o que a gente trocou ontem do iPhone, esse Lightning aqui. Em uma subplaca, que foi o que a gente viu nos Androids. Os Androids que você desmontou, o conector de carga estava numa subplaca. Em aparelhos mais antigos, esse conector ele pode estar soldado na placa principal do aparelho. Então ele pode não estar dividido, né? Como é o caso desse aqui, por exemplo, que a gente vai trocar. Ele não é separado essa placa pequena, ele é todo junto. Por mais que tenha essa união aqui pequena, quando ele é encontrado, né, na placa principal ali, ele é uma das formas diferentes que a gente pode acabar encontrando ele, né? Então, aqui a gente consegue ver de forma clara, né, o conector do tipo V8, C e o Lightning ali, e as 3 formas mais comuns você vai encontrar ele. Segue, né, até aquele mesmo padrão que eu citei ontem, de toda vez que você pegar um aparelho, antes de abrir o aparelho, você já consegue ter até essa noção aqui. Por exemplo, esse Poco X3 aqui, ó, Poco X3 Pro é um aparelho novo da Xiaomi. Só de olhar para o conector aqui, ó, por exemplo, já tem como você saber que não é de iPhone, até porque a gente já conhece a diferença de iPhone para Android. E você conseguiria diferenciar qual desses dois que ele é? É o tipo C, né? Isso, é o tipo C. Então acaba que sem abrir o aparelho, você já consegue saber qual é o tipo de carregador. E nesse sentido aqui, ó, qual desses aqui que você acha que é dos 3? Ele é um flex de carga, uma subplaca ou uma placa principal que ele teria? Isso aí? Isso. Ou vai ser uma subplaca ou flash, né? E tá mais ou menos no rumo. Tá mais ou menos no rumo. Como não é uma placa principal, e como não é um iPhone, vai ser uma subplaca. Porque o flex de carga, isso, ele é mais encontrado nos iPhones. Tem alguns Androids que tem, mas é muito raro de você encontrar. Em Androids, né, você achar um flex de carregamento é bem difícil. Geralmente os Androids vão ter uma subplaca. No caso do Xiaomi ali, é exatamente isso, né? No caso do Poco ali, é exatamente isso. As ferramentas que a gente vai usar, isso aqui tratando de equipamento, né, o equipamento maior, é a estação de ar. No nosso caso aí, a gente vai usar essa Quick 2008, né, que é a que já está aqui na sua frente. Essas outras duas aqui, ó, são sugestões, caso, né, sejam equipamentos mais viáveis de você comprar ou ter depois aí. Essa Sugon, né, 2020 aqui, D, é um modelo aí de estação de ar também muito bom, ou essa Yashun 902+, é até uma das que a gente usa. Então, é um equipamento muito bom também, né. A estação de solda aqui que a gente usa é essa da Bacon aqui, 950D. Tem outras marcas também, como da Yashun ou da Sugon aqui, que também tem modelos de estações de solda. Mas a gente já acostumou bastante, né, a usar esse modelo aqui e não tem nenhum problema com ela. O multímetro aqui vai ser muito bem utilizado na questão da medição, né, da tensão. A tensão vai ser necessária ser medida porque nós vamos não só fazer a troca, né, de um conector de carga, no caso tirar, colocar o mesmo de novo, colocar um novo, como eu separei um novo ali, como a gente vai precisar medir para saber se está chegando tensão lá. Para saber se está funcionando, a gente tem que ter a certeza de que o aparelho está carregando. Até porque quando o cliente levar o aparelho lá para você, ele levou lá esse Xiaomi para você conseguir fazer
esse reparo da troca do conector, primeiro você vai ter que medir para saber se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, você vai ter que trocar. E depois de trocar, vai ter que medir de novo para saber se resolveu o problema. Então, aí eu mido com isso aqui. Isso, com o multímetro. Tanto que na parte que a gente for executar ali a medição, nós vamos testar primeiro, você já vai conseguir saber se está chegando ou não a tensão ali. Então isso vai ficar bem simples ali. Eu coloquei 3 marcas aqui, porque na sala a gente tem aqui esse da Sunshine, que é esse azul aqui que você vai usar, esse da Audi, que é o vermelhinho que está de lá, esse da Flu, que é uma marca diferente, né? Eu tenho um multímetro desse que está aqui, mas tem muitas outras marcas diferentes de multímetro, todos eles vão ter a mesma, vamos dizer assim, as mesmas funções padrões, né? Vão ter as mesmas funções padrões. O diferenciar deles aqui é basicamente só a qualidade. Então, dependendo do multímetro, ele pode ter uma qualidade maior para escalas específicas, né? Por exemplo, para a tensão, todos eles podem medir do mesmo jeito a tensão. Mas quando se trata de outras escalas mais precisas, dependendo da marca, pode ficar um pouco inferior, né? Um pouco ruim. Os insumos ali, eu até separei alguns aí em cima já. Nós vamos usar todos esses insumos que estão aqui. O fluxo pastoso, né? Eu não citei a marca da maioria deles ali, mas a gente tem um fluxo pastoso que está aqui, ó, da Untex, se não me engano. Ele está até... Esse aqui já é da Relight, né, que a gente vai usar. E esse aqui já está numa seringa para facilitar se apertar e já sair certinho no local que eu vou usar. Esse daqui precisaria tirar essa ponta, tirar a outra e apertar para poder sair. Mas só separei para mostrar ele novo, já fechado assim. Vocês sabem mais ou menos para que serve o fluxo pastoso? O fluxo pastoso ele tem a função de facilitar ou de acelerar a fusão do estanho. A fusão seria o estanho sair do estado sólido, que ele está segurando bem ali o conector, e fazer ele entrar no estado líquido. Então o estanho está lá bem firme. Quando a gente for usar aqui ó, a estação de ar para poder aquecer o conector e esquentar bem o estanho, ele vai entrar em fusão para poder ficar líquido. Só que o fluxo pastoso vai acelerar isso, vai fazer ele ficar mole bem mais rápido e além disso ele concentra o calor só naquela peça que está ficando mais mole. Para o calor não esquentar demais a placa, senão a placa pode inchar, pegar bolha ou danificar alguma coisa de plástico que tiver por perto. Então a função dele é muito importante. A pasta para soldar, você já conhecia ou não? Conheço, mas não sei pra quê, né? Isso, só de nome, né? Só pra quando vendia lá. A pasta para soldar é essa daqui, ó, da Cobix. É uma pasta muito boa, né? Essa marca mesmo também é uma marca muito boa. Nós vamos usar ela. Tenta pegar aqui o conector. Esse é um conector novo. Tenta olhar na parte de trás dele, por exemplo. Tá vendo os pininhos que estão aqui? Os pininhos prateados. Esses pininhos que estão no novo, eles estão dourados, não é? Meio amarelo. É. Cor de cobre. Cobre. Isso. A pasta para soldar aqui, ó, ela tem uma função um pouco diferente do fluxo. A pasta para soldar ela já serve para fixar o estanho em um local que não tem nada de estanho. Então, quando você pega um componente novo, como é o caso desse conector que está na sua mão, nós não usamos o fluxo para colocar o estanho lá. A gente tenta usar a pasta para soldar, porque ela acelera, né, essa questão de você conseguir colocar mais rápido o próprio estanho nesse conector novo. Então, ele vai fazer uma fixação bem mais rápida. A gente só usa ele para estanhar locais onde não tem ali nada de estanho. Tanto o conector novo, quanto às vezes um fio de jumper, que a gente vai ter uma aula de solda com essa fiação de jumper também, então é para procedimentos bem específicos, né? O álcool você já conhece bem, basicamente é para limpeza, né? Nós vamos tomar alguns cuidados quando a gente for usar ele também em relação à região que vai ser aplicado. O estanho aqui em fio, ele vai ser bem usado para a gente poder fazer a substituição do estanho que está na placa ali. Então, quando você for tirar o conector, o estanho que ficou lá é um estanho muito velho, porque a gente vai precisar fazer uma substituição do estanho que está ali. Pode ser usado tanto esse estanho em fio, quanto esse estanho que está aqui, ó. Um estanho de pasta, 183 graus ali. Ele está separado nesse potinho laranja aí, ó. Tem um palitinho de dente em cima dele, né? Isso. Os dois podem ser usados. Esse daqui está numa temperatura bem baixa. Isso aqui literalmente ó, é o 183 de temperatura. A gente vai usar ali mais de 350 graus para tirar um conector, então 300 graus é bem maior do que 180, ele entra em fusão bem rápido ali. No caso da estação de solda que a gente vai usar, vai funcionar bem facilmente, né? A malha dessoldadora você já conhece por ter vendido lá também, né? A função da malha aqui, ela vai fazer a sucção, ela vai fazer a absorção do estanho que tiver na placa.
Então, quando a gente tirar o conector, nós vamos fazer a substituição do estanho para ele ficar mais novo, os pads que tiverem na placa ficar renovado, e a gente vai usar a malha dessoldadora para poder fazer essa absorção do estanho que ficou misturado ali, para depois fazer, né, a instalação do conector novo. Na prática, isso vai ficar bem legal, né? O cotonete também auxilia o próprio álcool isopropílico na limpeza. Eu gosto de usar o cotonete porque ele faz não só a mistura da bagunça que tiver ali, mas ele absorve também a sujeira para ele, então ele pega bastante sujeira. Geralmente a gente usa um lado que tiver mais molhado, né, para limpar bem, para esfregar, e o seco para absorver mais ainda a sujeira e deixar mais seco ali. A fita Kapton aqui e essa fita alumínio, são duas fitas aqui, essas duas fitas que estão aí têm a função de proteção. Então a fita Kapton aqui ela vai proteger os componentes que estiverem perto do conector, que forem de plástico, que forem frágeis, se tiver algum sensor, alguma coisa que estiver ali perto que não pode receber muito calor. Por exemplo, se tiver um conector P2, né, do lado aí de um conector desse, um exemplo dessa placa aqui, ela tem um conector de carga do tipo C, né? E tem um conector P2 perto. Quando a gente aplicar aqui uns 380, quase 400 graus aí para tirar esse conector, esse plástico aí, a chance dele derreter é muito grande. Então a gente usa uma fita Kapton, porque quando o calor bater, ela não vai deixar passar para o outro lado. E caso esse calor seja um pouco alto ou o componente esteja muito perto, a gente não coloca uma fita alumínio em cima. Porque aí ela vai proteger mais ainda do calor, nem chegar lá. Então ela não vai sofrer nada com essa alta temperatura. A proteção é muito importante, né? Essa escova para limpeza aqui vai também dar o auxílio tanto para o cotonete quanto para o álcool isopropílico ali, para fazer uma limpeza bem específica no lugar. Tem casos que o fluxo, quando seca um pouquinho, ele fica muito duro. E aí só esfregar com o cotonete ali ou jogar um pouquinho de álcool não sai fácil. Tem que esfregar um pouquinho mesmo para sair. Isso aqui é interessante, porque quando a gente fala do álcool ou do cotonete, ou no caso aqui da escova em relação à limpeza, a gente fala de molhar a placa e esfregar ela. Isso é algo bem estranho para quem não conhece da nossa área, porque pensa, mas você vai molhar, vai estragar, tá tentando arrumar, né? Só que quando a gente tira isso aqui, ó, quando a gente tira a tensão que está na placa, não tem problema molhar. E aí é importante lembrar que, por exemplo, como a gente está citando aqui a troca de um conector de carga, quando chegar nessa parte de usar esses itens aqui, a placa inteira já está sozinha removida. Então a gente passou de todo aquele procedimento de desmontagem do aparelho. Aí a gente já pulou aqueles processos, já fez, né, aqueles processos todos de apertar o botão power, de desconectar da bateria, tudo aquilo já foi feito. Nós pulamos direto até com a placa separada ali já, para não perder muito tempo desmontando de novo o aparelho ali. A tesoura está aí, né, também para facilitar o corte dessas fitas. A fita alumínio, ela parece mais um papel, tipo aqueles alumínio que a gente põe no fogão ali mesmo, ele rasga muito fácil, mas ainda assim, dependendo do tamanho que você quer, é importante cortar para ele sair exatamente do tamanho que precisa, né? A fita Kapton aqui ela já é bem mais dura, então de todo jeito vai precisar da tesoura. Eu já tentei cortar ela com dente, para mim que os aparelhos é mais chato ainda, porque às vezes dá um estralo, você não sabe se estragou o aparelho, se cortou errado a fita, então a tesoura é para uma comodidade e uma precisão melhor ainda no procedimento. O estanho vai ser usado também nessa substituição, o estanho passa tem uma qualidade um pouco melhor que esse enfio, a temperatura desse enfio passa dos 200, 250 graus ali, dependendo da marca que você comprar fica ruim ainda. Então tem gente que começa na área, né? Por exemplo, um amigo começou na área um tempo atrás, ele foi comprar um estanho desses aqui, ó. Esses estanhos aqui, eles não servem para nossa área. Você quer para soldar alto-falante de carro, de som, que eles saem bem mais invadindo, né? No nosso caso, quando é micro soldagem, tem que ser um estanho com uma temperatura bem mais baixa ali. O microscópio USB, né, é mais do que uma sugestão que a gente coloca aqui, porque o USB aqui a gente coloca porque ele acaba sendo um microscópio pequeno, um pouco mais barato, mas compacto para a bancada. No nosso caso tem um microscópio binocular ali, né, acho que é um trinocular, e isso fica mais fácil de você utilizar na questão de você visualizar os pinos do conector. Mais para frente aqui você vai ver escrever que, por exemplo, lá o tipo V8 tem eles ali de 5 ou de 7 pinos. Todos os conectores do tipo V8 ou vão ter 5 ou 7 pinos. Já os do tipo C, ele começa com 12 e pode ir até 24, 30 pinos ali. Então tem uma quantidade bem grande. E eles são muito pequenos, então para a gente enxergar fica bem desconfortável. O microscópio vai ajudar demais nesse ponto aí. Já ajuda consideravelmente.
O tipo Lite ali nós não mexemos no conector em si, basicamente é o flex inteiro que a gente troca, né? Como eu citei, a gente viu isso na parte prática de ontem, né? Tranquilo? Uhum. Tem alguma dúvida até aqui? Não.